Pessoal, eu recebi aqui nos últimos dias uma série de artigos sobre um caso que está agitando a Espanha. As pessoas me mandaram os artigos e pediram uma opinião, né? O que daria para fazer trabalhando com uma família dessa. O caso é de uma família empresária cujo fundador morreu 2 meses atrás, aos 88 anos, e 5 dias antes de morrer, ele foi a um cartório e deserdou 3 das 4 filhas. De acordo com os artigos, esse senhor, em 2018, pediu o divórcio, né, da mãe das 4 filhas, e 3 delas ficaram muito bravas e se uniram à mãe. Juntas elas tinham uma participação somada de 50, alguma coisa por cento das ações da empresa e acharam que com essa participação elas poderiam demitir, excluir o pai da empresa. E a filha mais nova, que acabou ficando aí como beneficiária de praticamente toda a herança, que é de 150 milhões de euros, a filha mais nova acabou ficou do lado do pai, né, no divórcio, e foi beneficiada. Então, primeira coisa importante a ser considerada aqui é que a gente não deve, quando a gente ouve uma história dessa, a gente tem que tomar muito cuidado em sair tomando opiniões precipitadas, né, achando isso, achando aquilo. Primeiro porque a gente nunca vai ter todos os lados da história, né? Você precisa de uma investigação grande, de conversar com todas as pessoas para ouvir os diferentes pontos de vista. E depois a gente tem dentro da nossa cabeça uma metralhadora julgadora, a gente tem muito viés. Então você ouve um negócio desse e já sai dando uma opinião, mas muita calma nessa hora. É importante ouvir todos os lados e tentar, com mais calma, chegar a uma opinião estruturada, a uma coisa um pouco mais ponderada. Se eu estivesse trabalhando com essa família ou com alguma dessas herdeiras, eu recomendaria, primeiro, uma separação muito clara entre passado e futuro. Para o passado, minha recomendação seria terapia. Nós temos aí muita mágoa, muito ressentimento, muito arrependimento, muita dor, né, de algo que é piorado pela morte do pai, pelo ato do pai e pela repercussão mundial que esse assunto ganhou. Então não é uma coisa que se resolve rápido, se é que dá para resolver. Então eu acho assim, terapia, meses, anos, para cada uma trabalhar internamente essas questões e tentar levar a vida, seguir a vida em frente. Falando do futuro, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma empresa, né? De um patrimônio relevante. Eu acho que para o futuro a minha recomendação seria acordo. Brigas envolvendo testamento, geralmente um acordo sempre acaba saindo mais barato. Não estou falando que é fácil, tá? Pegar uma família que passou por isso e fazê-la chegar a um acordo. Mas tem maneiras, né? Tem mediadores, representantes, tem algumas formas que podem ser encontradas para se fazer um acerto, né? Porque isso que o pai determinou, eu não conheço a lei espanhola, mas na lei brasileira é quase impossível, né? A lei brasileira, para você deserdar alguém, você precisa de vastíssima documentação de algo muito, muito grave. Não é uma briga de família, uma briga de empresa que vai convencer um juiz a conceder um processo de perda do direito de herdeiro, né? Então, a filha mais nova nesse assunto, nesse caso, tem aí 48 anos. Nós estamos falando de 150 milhões de euros, quase 1 bilhão de reais. Ela pode entrar numa briga e ver esse dinheiro daqui a 10, 20 anos, ou ela pode compor algo com as irmãs, procurar achar aí um meio termo com as irmãs e com a mãe e olhar para uma parte boa do dinheiro que dá para viver muito bem, ainda na idade que ela está, né? Isso eu estou falando só de dinheiro, mas você tem os custos emocionais, você tem o legado familiar que foi destruído com esse caso, né? E que parte dele pode ser recuperado. Parte, né? Claro que é uma família que está marcada por uma situação muito grave e de muita repercussão. Você tem muito impacto na empresa também, né? A empresa sofre com esse tipo de coisa. E é interessante, né, o que a gente observa é que os bons funcionários têm um faro muito grande para esse tipo de conflito. Então, quando você tem um negócio desse, os bons funcionários pegam a malinha e vão embora e ficam
os funcionários medianos e piores, aqueles que não têm tanto mercado. Então o faro do bom funcionário para uma briga de família é muito grande. E uma empresa precisa dos bons funcionários. Você também pode ter um impacto no cliente. Você pode ter... Essa é uma empresa que trabalha com bebidas, né? Setor de alimentos, envolve muita repercussão, muita reputação. Então você pode ter impactos enormes. Então assim, gente, por mais brigada que seja uma família, por mais difícil que seja fazer um acordo, eu acho que um acordo sempre minimiza perdas, porque essas brigas que envolvem patrimônio geralmente são brigas sem vencedores, com uma exceção, os advogados. E para concluir, né, eu queria trazer aqui que esse não é um caso... A gente vê um negócio desse, quem não está acostumado, né, com brigas de família acha que isso nunca acontece, nunca aconteceu. Isso são casos que se repetem, né? Eu até me lembro de ter lido anos atrás o Rei Lear, né, que é uma obra-prima, uma peça do Shakespeare, que é de 500 anos atrás, né, que ele escreveu, mais ou menos, que fala a história de um rei que que tem 3 filhas e ele deserda uma das filhas. E no final, né, fazendo um spoilerzinho aqui, era justamente a filha mais fiel, mais capacitada, e a peça termina em tragédia, que é provavelmente o destino dessa família espanhola. Eu acredito que, por mais que seja melhor buscar um acordo, é muito difícil, né, que seja feito um acordo, e a gente deve ter aí, a família meio que já foi destruída, e o patrimônio possivelmente vai para um caminho muito ruim. De forma que essa família, assim como muitas já passaram, vai chegar àquela velha pergunta. Todo o dinheiro, tudo que a família construiu, no final da história foi uma bênção ou foi uma maldição?